para o empreendedor da capital de todo o estado. O Sebrae tá preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho, estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias. Nós estamos pela PNTV, estamos também nas mídias sociais e nas redes sociais da PNTV. Você acompanha a gente pelo YouTube, canal PNTV, se inscreva lá para nos acompanhar e receber notificações, e também no Facebook, página Potiguar Notícias, fique sempre ligado. Estamos também em diversas rádios, mandar um grande abraço para quem nos ouve pela 91.9 FM Natal, pela 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9, também pela FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, alô Nísia Floresta, também pela FM São Gonçalo. Estamos ao vivo pela Zona Norte FM 87.9, a FM da Zona Norte de Natal, também pela Liberdade FM 87.9 de Cerro Corá. Estamos no País de Mossoró, pela 98.7 Asas da Esperança. Também em Santa Cruz, pela Santa Rita FM. Estamos em Carnaúba dos Dantas, pela Rádio Seridó FM. Também em Bahia Formosa, grande abraço para Bahia Formosa, pela Pontal FM.
em São Bento do Trairi pela Princesa FM e em Nova Cruz pela Curimataú FM 103.5. Muitas emissoras de rádio, muitas maneiras de ouvir o programa. Grande abraço a todos aí em todo o Rio Grande do Norte. Estamos também pela TV Natal, canal 12 na NET, e pela Cena TV, a Web TV de Macaíba. Lembrando também que o portal Potiguar Notícias está cheio de notícias. Você acompanha lá a posse de Luiz Fux como novo ministro do STF. Acompanha também as colunas da gente. Hoje tem coluna de Evandro Borges, advogado, e de Bia Crispim, militante pelos direitos LGBT. Ontem teve coluna de Eliade Pimentel, jornalista, e também de Renice Ordini, escritora. Muitas colunas, muitos textos inéditos nas colunas. E no programa de hoje nós teremos participação especial e entrevistas. A participação especial, como sempre, é do Padre Murilo Paiva, que daqui a pouco vai falar sobre as notícias que ele sempre dá de cidadania, fé e humanidade. Depois do Padre Murilo teremos duas entrevistas. Uma entrevista virtual que farei com o professor Robério Paulino, que é pré-candidato a vereador em Natal e vai falar sobre essa pré-candidatura. E no segundo bloco, a entrevista presencial aqui no estúdio com a advogada Ionara Nunes, que é pré-candidata a vereadora lá em Macaíba. Alô, Macaíba, fique ligado na gente pelo 87.9. Então, vamos começar com o Padre Murilo. Alô, Padre Murilo, o que é que você nos traz na coluna hoje? Olá, Cefas Carvalho, grande abraço, um grande dia, que esse dia seja um dia de luta, profundo de luta. E por falar em luta, São Paulo então vai dizer com todas as letras que, assim como o atleta tem uma disciplina muito rígida em relação à sua condição de competição para a vida, que ele tem para pregar o evangelho. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Eu luto porque tenho, quem diz assim, tenho objetivos claros para anunciar o evangelho, para pregar Jesus Cristo. E quando se prega Jesus Cristo, como Paulo, se prega Jesus Cristo por inteiro, por completo. A gente chama, quando a gente diz Jesus Cristo, a gente se refere ao Cristo chamado histórico, aquele que conviveu na Galileia, que enfrentou Herodes, que enfrentou a fúria dos sacerdotes em Jerusalém, que enfrentou a corrupção do Sinédrio, então Supremo Tribunal, que enfrentou o poder dos romanos. Esse é o Jesus completo que Paulo vai pregar. Por isso ele diz, eu luto, mas não luto como quem dá murros no ar. Eu tenho então objetivos claros, que é anunciar esse Jesus. E então por isso que ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. É a grande frase de Paulo nesse texto da carta aos Coríntios. E olha que ele está, de certa maneira, puxando a orelha dos coríntios por diversos motivos, né? De negligenciar. Coríntios, como nós já dissemos, é uma cidade de proletários, é uma cidade de trabalhadores. É evidente que tem uma classe rica, é evidente que tem grandes comerciantes, mas Paulo opta então para se sustentar com o suor do seu rosto. Ele vai dizendo, eu prego o evangelho, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o evangelho me dá. Como sabemos, Jesus propriamente diz, o operário merece o seu salário, se referindo então àqueles que vivem do altar, que comam do altar. Mas Paulo não vai levar em conta este direito e vai fabricar tendas. É claro que isso demanda tempo, mas enquanto ele está nos trabalhos pesados de construção das tendas, ele está também fazendo o seu deserto, curtindo interiormente aquilo que ele faz, porque se assim não fosse, então, com certeza, Paulo teria se perdido no meio do caminho, diante de tanta perseguição, de tanta rejeição. E quem persegue Paulo não são os pobres, quem persegue Paulo são os ricos, são os grandes comerciantes, aí em Corinto, aí em Éfeso, e assim por diante. Então, ele tem consciência disso. Ninguém pode, então, dizer, esse daí foi ser pregador porque não tinha o que fazer. Não, era um homem de um cabedal filosófico muito grande, de uma importância intelectual imensa, e como é bom ver o seu testemunho. Eu acho que o mundo precisa, que a humanidade precisa aprender
muito com Paulo, até esta liberdade de pregar o Evangelho. Por hoje é só, Cefas Carvalho, grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muito obrigado, Padre Murilo Paiva, sempre nos brindando com palavras de sabedoria, de humanidade, de fé, coisas que precisamos hoje, inclusive, nos dias atuais. E vamos começar com as entrevistas, com a sequência de entrevistas. Vou conversar agora com o professor, ex-candidato a governador e atual pré-candidato a vereador em Natal, Robério Paulino. Uma entrevista virtual, como está muito comum nos dias de hoje. Professor Robério Paulino, bom dia. Professor Robério Paulino, pode abrir o áudio, por gentileza? Olá. Professor Robério, pode abrir o áudio? Bom dia. Um pequeno problema técnico, vamos aqui resolver rapidamente. Professor Robério Paulino, está me ouvindo? Agora melhorou? Saiu o som? Opa! E agora? Paulino, bom dia, bem-vindo ao programa Jornal Potiguar Notícias, um prazer falar com o senhor. Tá bom, tá me escutando, Cefas? Estou escutando, estamos ao vivo, estamos aqui no ar. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes, amigos, muito obrigado aí por essa oportunidade, pela entrevista, é uma alegria rever você aí, digamos, sempre com esse programa tão dinâmico, né? É sempre uma alegria, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Robério. Robério, muito há para falar sobre política, sobre conjuntura em Natal. O senhor já foi candidato a governador, tendo uma excelente votação. O senhor conhece as nuances da política norte-riograndense. Qual é a observação, qual é o raio-x que o senhor faz da conjuntura municipal em Natal nesta eleição especificamente, professor? Cefas, primeiro eu queria falar um pouco da situação nacional, uma situação difícil, né? Um governo conservador, de direita. Eu acho, respeito a opinião das pessoas, mas eu acho que a população brasileira errou no voto e está pagando um preço caro, preços altos, preços do arroz lá em cima, né? Um presidente que despreza a pandemia, foi para a rua, né? Sem máscara, estimular a concentração. É responsável direto por milhares de mortos, esse presidente da República, em minha opinião. E no país inteiro é uma situação muito delicada, né? Apesar disso, ele segue aí com, digamos, bem nas pesquisas, né? Vamos ver o que acontece quando acabar o auxílio emergencial. Segue bem nas pesquisas porque ele concedeu auxílio emergencial de R$600, mas eu quero lembrar que ele queria dar 200. E foi a esquerda lá no Brasília, né, que lutou para conseguir 600. Né? Bolsonaro sempre foi contra programas como o Bolsa Família, sempre criticou, sempre ridicularizou programas de transferência de renda com Bolsa Família. Essa é a história dele. Não sou eu que estou criando. Mas hoje parece que ele está mudando, ele está aprendendo que para ter voto ele precisa transferir renda, né? Tudo ao contrário do que ele dizia. Mas a história é muito cruel com as farsas, né? E é uma questão de tempo para que a população entenda o erro uma parte da população que entenda o erro que cometeu. Mas eu respeito as opiniões. Eu perdi a eleição para deputado da última vez por dizer, em minha opinião, quem era Bolsonaro, né? Perdi milhares de votos, perdi uma eleição por 550 votos, e perdi milhares de votos por dizer a verdade, por dizer o que eu acho. Mas eu digo sempre o seguinte, olha, você pode discordar de mim, mas eu nunca, professor Robério, eu nunca vou enganar você. Eu prefiro perder voto, perder um mandato, falar do que eu penso, do que fazer demagogia e enganar as pessoas. Sobre essa situação municipal, é uma situação delicada também, um prefeito aí, né, que vem da velha política, da política tradicional, que sabe fazer o feijão com arroz na cidade, mas Natal é uma cidade com inúmeros problemas, Natal, Parnamirim, que está aqui do lado, com inúmeros problemas, toda a cidade do Rio Grande do Norte, problema de transporte, a frota de ônibus de Natal, toda a frota de ônibus velhos e reformados, tem uma capital com quase 1 milhão de habitantes, que não tem ônibus novos, uma vergonha, né? Uma cidade com educação deficiente, nós estamos entre as piores capitais na qualidade da educação, quase 9% de analfabetos em Natal ainda, na capital do estado, enquanto em cidade do interior chega a quase 20%, em cidades com 25% de analfabetos. Na época da internet, do WhatsApp, do Facebook, pessoas que não sabem ler, né? A educação, como falei, no deficiente, professores ganham mal, escolas mal equipadas, as crianças não têm um computador em casa, porque tem um computador para a família inteira, não podem assistir a aula.
Assim, Natal, em termos de outras coisas simples, como a arborização, que seria fácil, eu sempre lutei pela arborização da cidade, está na posição 4.500 entre as cidades brasileiras, né? Muito mal arborizada, coisa bacana. Então não se faz, o prefeito faz o feijão com arroz, mas não faz o essencial. Então a cidade vai se dividir, né, entre votar pelo futuro, por alguma coisa melhor, ou votar no feijão com arroz, votar, digamos, naquele básico, né, da política tradicional. Eu espero que a população vote e dê uma chance ao novo, né? Dê uma chance ao novo. Nós estamos do Pacto do PSOL, vamos ter uma candidatura feminina coletiva com o companheiro Daniel, que é uma chapa, são co-candidatas, mas o Daniel Moraes que é presidente, mas a cabeça de chapa, companheiro Nevinha, né? Mulher, ambientalista, entendeu? Servidora pública. Vou interromper, eu ia até perguntar sobre isso, para o senhor explicar para o ouvinte, para o web espectador, no que exatamente é essa chapa coletiva, que eu percebo que muitas pessoas não sabem exatamente como isso funciona. Olha, então as pessoas estão acostumadas a votar numa pessoa só, né, para prefeito. Então o pessoal quer inovar esse ano, mostrando que você pode ter uma gestão coletiva, especialmente com pessoas muito qualificadas, mas que vão concorrer com uma chapa. Então vão ter várias co-candidatas a prefeitas, e se chegar na prefeitura, não vai ser a prefeita mandando em tudo, vai ser uma equipe, né, de feras, de pessoas muito qualificadas, que vão dividir, fazer subprefeituras, né, em várias regiões da cidade, né, para descentralizar a gestão, democratizar essa gestão e não ficar tudo concentrado em cima de uma pessoa. Essa é a ideia, né, a ideia inovadora que o pessoal está tentando. Perfeito. Em relação à sua pré-candidatura a vereador, quais as bandeiras, quais as pautas que o senhor vai defender, professor? Olha, Cefas, eu sou professor há quase 40 anos, né? Eu lutei minha vida inteira, eu não sei quantos milhares e milhares de alunos passaram em minhas mãos, né? Primeiro grau, segundo grau, hoje na universidade sou professor da UFRN ainda, professor ativo, não sou aposentado. A primeira coisa que eu quero fazer é uma revolução na educação em Natal. Vou lutar por uma revolução na educação. Primeiro, em termos de valorização salarial, melhores salários para os professores. Em segundo, de qualificação, um programa de qualificação permanente de professores, mandando professores para o exterior. Tem a gente só professor universitário que pode ir para o exterior? Não. Mesmo professores municipais podem fazer um estágio numa Finlândia, na França, para observar a educação na Europa, como é que é, e voltar cheio de ideias. Eu vou defender isso no programa de qualificação de professores, trazer pessoas como o Cortella, o Xeniachi, que uma vez por mês, para fazer um plano de capacitação intensivo de professores. Melhorar a infraestrutura das escolas, coisa fundamental. Outra coisa, creches. As mulheres que trabalham, em geral, você sabe, o cuidado das crianças, especialmente crianças pequenas, termina caindo em cima das mulheres, por mais que o homem queira dividir, né, e nem todos os homens dividem as tarefas de casa, cai em cima da mulher o trabalho com as crianças. Uma mulher, para poder trabalhar, tem que ter com quem? Deixar o filho. Então, vou defender um programa de ampliação das creches em Natal, para que as mães possam trabalhar deixando seu filho em segurança, numa creche municipal, que hoje é uma briga para conseguir uma vaga nas creches. Então, isso em termos de educação. A questão da segurança, outra coisa, eu acho que você precisa ter o policiamento, ter guarda municipal, reforçar, equipar a guarda municipal, em colaboração com a polícia militar, controlar o crime, assaltos, crimes, etc. Mas a segurança, eu digo sempre como educador, que segurança centralmente é uma questão de oportunidade. Nós precisamos matar o crime pela raiz, tirando aquele jovem que se perde no caminho e se mete nas gangues, no meio da criminalidade. Nós precisamos dar uma oportunidade a ele, porque às vezes ele tem uma família desestruturada, o pai não dá um centavo no bolso dele, ele se mete com as gangues, com o crime, porque não tem uma boa escola, não tem esporte, não tem cultura, não tem lazer. Então nós precisamos repensar a situação de segurança na cidade, criando alternativas, né, de esporte nos bairros, recuperar nossas quadras, construir quadras. Nossas praças são depósitos de lixo em Natal, é uma vergonha. Vamos fazer campeonato interbairro, campeonatos interescolas, entendeu? Natal tinha, na minha infância, campeonato interescola no Palácio dos Esportes, hoje isso acabou. Vamos fazer isso, vamos recuperar nossas quadras, recuperar tudo isso, fazer grandes shows culturais, vamos dar uma pequena bolsa aí, contratar os 2.000 garotos que mais susceptíveis a entrar no crime, vamos dar uma pequena bolsa de 200, 300, 400 reais para que eles limpem as praças, entendeu? Cuidem dos equipamentos públicos, para matar o crime de inanição.
É isso que eu penso, é outra visão de segurança, né? Por outra coisa, a questão do transporte, eu vou lutar tenazmente, duramente, para tirar essas latas velhas das ruas de Natal. Natal é uma cidade ventilada, mas quente. Você vai em Porto Alegre, todos os ônibus têm ar-condicionado, uma cidade mais fria. Natal, uma cidade quente como essa, não tem ônibus com ar-condicionado. Isso é uma vergonha. Essas latas velhas servindo a população de Natal. Nós queremos ônibus novo, com piso baixo, com ar-condicionado. Natal e a população merecem um transporte de qualidade. Por último, Cefas, uma coisa que eu sonho, né, é arborizar densamente a cidade. Eu já propus ao senhor Carlos Eduardo plantar 50 mil árvores na cidade. Ele disse que concordava, fez uma cerimônia na prefeitura e depois não plantou nada. Agora o prefeito atual propôs a ele plantar 20 mil árvores. Fez um arremedo aqui e lá, plantou 1.000 e pouco, quase 2 mil árvores, né? Mas não fez um projeto de arborização. A depender de mim, eu vou plantar 20 mil árvores, ou até 50 mil árvores em Natal, com ou sem a prefeitura. Eu vou meter árvore nas praças. Se eu chegar à Câmara Municipal, vai ter um carrinho do professor Robério, com a moto na frente, puxar, cheio de muda todo dia, e vou meter muda nas praças, vou arborizar essa cidade, e o prefeito que entre com ação judicial e me prenda por plantar árvores. Vou encher a cidade, vou arborizar Natal inteira, com ou sem a prefeitura, porque é uma necessidade. A natureza, o meio ambiente está pedindo socorro, e nós temos que acelerar o passo antes que o planeta, a destruição do planeta não tenha reversão, e criar um ambiente bom para Natal e Parnamirim também. Depois eu quero você saber, que eu estou pensando num terreno aí em Parnamirim, né, para fazer um projeto de plantio de 3 milhões de árvores no nosso semiárido, aí não envolve só Natal. Já fiz esse projeto, está detalhado, foi entregue à governadora e aos governadores de todo o Nordeste, um projeto para plantar 50 milhões de árvores em todo o Nordeste e 3 milhões aqui no Rio Grande do Norte. Esse plano de Natal seria parte desse projeto. Não são coisas simples, não são caras de fazer, uma revolução na educação, no transporte, na saúde, na segurança, na arborização, que se me derem a chance, eu vou fazer. E eu não estou aqui fazendo promessa para ninguém, eu estou dizendo pelo que eu vou lutar. Os anos que me restam de vida ainda, eu vou lutar por isso. Eu luto há 40 anos por políticas públicas, por justiça social. Eu não quero um centavo com essa história de ir para a Câmara Municipal. Talvez eu assuma, se deve estar com o meu processo, talvez eu assuma na Assembleia Legislativa. Eu não faço isso por dinheiro, por vantagem pessoal, faço isso por um sonho, eu sou um socialista, faço isso por um ideal, né, de um mundo melhor, um país melhor, uma cidade, um estado melhor. E se a população me der a chance, nós vamos fazer um grande mandato. Correto. Roberto, o tempo do bloco infelizmente terminou. Roberto Paulino, muito obrigado, professor, pela sua participação. Sucesso em suas empreitadas. Muito obrigado pelo espaço, Cefas, um grande abraço aí a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Parabéns pelo programa tão democrático, tão aberto que se faz, chamando aqui vozes dissoantes, né? Isso é fundamental, que a imprensa aprenda com programas como o seu. Um abraço e muito obrigado. Abraço, Robério, professor Robério, muito obrigado. E você que está nos acompanhando, fique ligado na gente. Faremos um rapidíssimo intervalo e no segundo bloco vou entrevistar a advogada Ionara Nunes, que é pré-candidata a vereadora em Macaíba. Um minutinho só e o programa volta. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Caro empreendedor da capital de todo o estado, o Sebrae está preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.
Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e voltamos para o segundo e último bloco do programa Jornal Potiguar Notícias, pelas redes sociais da PNTV, Facebook, YouTube e por 15 emissoras de rádio. Como anunciado, nós vamos conversar agora com a advogada Ionara Nunes. Ela é pré-candidata a vereadora em Macaíba. Vai falar sobre esse projeto político. Ionara, bem-vinda novamente ao programa. Olá. Olá, bom dia, Cefas, bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui. Obrigada. Satisfação é toda nossa, já tivemos a chance de tê-la aqui, mas para falar de aspectos do direito. Você que é advogada. Hoje, além de falar de direito, vamos falar sobre política. Minha curiosidade é saber como você foi mordida pela mosca da política, como é que a política entrou na sua vida ou você entrou na política. Fala um pouquinho sobre esse processo que a levou a ser pré-candidata a vereadora. Engraçado, porque foi um processo de luta e convencimento. Na verdade, eu faço política desde criança, sempre dei o meu pitaco na política, sempre escrevi, publiquei minhas opiniões políticas que foram e são muito marcantes. A questão da política partidária é algo recente e foi um convite reiterado de Emílio Júnior, pré-candidato a prefeito em Macaíba. Então ele assim teve uma certa insistência porque eu ainda tinha um certo receio de participar da política partidária, não é? Mas ele acabou me convencendo com a seguinte frase: se vocês que são bons, que têm o nome limpo, não participarem da política, nós não vamos melhorá-la nunca. Então, ele me convenceu dessa maneira. Eu acabei aceitando e fui mesmo mordida pelo bichinho lá da política. É contagiante. Imagino. Ionara, e em relação às suas bandeiras, quais são as bandeiras e as pautas que você vem defendendo nessa pré-campanha? Na verdade, são as pautas que eu defendo a vida toda. Fui uma criança que nasceu num lar conservador e sem ofensas nenhuma a quem me gerou e me criou, mas uma criação machista, por que não dizer, e extremamente conservadora, num município também conservador. E acabei, desde muito nova, questionando tudo isso e comprando as minhas brigas desde sempre na escola. Diz uma frase que, quando se nasce pobre, o maior ato de rebeldia é estudar. E eu fiz isso a vida inteira. Estudei e fui aluna de escola pública, estudei muito na escola e fora da escola. Então, o que eu queria era questionar aquele sistema em que eu estava inserida e mostrar que as mulheres são capazes, tanto quanto os homens, de fazer o que quiser e também de se inserir nos espaços de poder. E foi aí que, desde muito cedo, eu enveredei pelo caminho onde eu pudesse mostrar minhas ideias, onde eu pudesse falar. Então, aos 6 anos de idade, eu já estava falando para as pessoas, na igreja. E, a partir daí, eu não parei mais. Católica na Igreja evangélica? Católica, E foi lá onde começou tudo. Cantei, fiz teatro, lia muito, falava muito, criava meus próprios textos. Uma fofoca que escrevi muito discurso para gente que já governou. Viu? Ninguém sabe disso. Ghostwriter, né? Aquele escritor, ou escritora fantasma. Ficava lá escondidinha só escrevendo. E posso dizer que é o direito das mulheres que eu preciso defender. Nós estamos num momento muito melhor para as mulheres na política. Hoje existem leis que nos protegem, né? A cota dos 30%
foi uma conquista, porém ainda é preciso que as mulheres avancem mais nos espaços de poder, porque nós somos 51% do eleitorado no Brasil todo, não só em Macaíba, não só em Parnamirim, mas está lá no TRE Rio Grande do Norte. Macaíba é 51% do eleitorado numa faixa etária entre 25 e 49 anos, que é a faixa etária em que eu estou inserida. Então, assim, se eu tenho uma luta tão grande, tão longa, para primeiro me expressar enquanto mulher e ser respeitada pelo meu discurso, porque eu ainda vivi num ambiente onde os homens na sala conversavam e as mulheres ficavam na cozinha fazendo os aperitivos, e eu queria ficar na sala. Então, eu era aquela criança no meio de vários homens querendo escutar as conversas e sempre alguém dizendo, saia daí, saia daí. Eu disse, não, saio não, eu quero saber. Então, ninguém conseguiu me controlar nesse sentido. Então, fiquei analisando, se tem tantas mulheres inspiradoras, por que não usar essa experiência que eu já adquiri com elas e já adquiri na minha própria experiência de vida, agora vou ajudar a inspirar outras mulheres também. E foi por isso que essa é a minha principal bandeira, mas tem outras, mas que são todas atreladas a ela, que é o direito das mulheres, o empoderamento feminino, a luta para combater a violência contra a mulher e a violência de gênero também. Então aí é um caminho muito vasto. Com toda certeza. Leonara, é uma curiosidade, como é a representatividade feminina atualmente no Legislativo de Macaíba? Qual é a proporção? É muito interessante porque é metade. Metade? Nós tínhamos um fato inédito de ter metade das vereadoras de Macaíba são mulheres. Foi a primeira vez. Já tivemos 3 prefeitas, né? E temos hoje metade do legislativo de vereadoras. É raro isso. É raro, e foi raro nessa legislatura. E eu espero que a gente continue avançando. Tem muitas pré-candidatas aí maravilhosas. E pela lógica de 51% do eleitorado, era para a maioria ser de mulheres. Mais. A gente vai ter agora no próximo... São 17 vagas que vão se abrir. Hoje são 15. Aumentou mais 2 por causa da população. Exatamente. Então, a gente tem que ter maioria na Câmara também. E como está sendo fazer campanha? Eu cubro campanha eleitorais há muitos anos. E nunca tinha vivido, como ninguém dessa geração viveu, uma situação de pandemia. Como está sendo fazer pré-campanha em tempos de pandemia, da qual não se pode mais pegar aquele bebê para fazer foto, que os pais não vão deixar? Como é que está sendo, Leonara? Olha, a gente tem um recurso muito bom que são as redes sociais. Então, Instagram, Facebook, live para cá, entrevista para lá, e isso nos ajuda bastante e nós estamos utilizando, sim, com todas as nossas forças, os recursos das redes sociais. Porém, ainda é necessário o contato visual com a pessoa. Primeiro, porque a gente precisa escutar as necessidades daquela população ou daquela localidade. Então, a gente tem que se adequar no momento de pandemia, mas precisamos, sim, chegar até as pessoas, mas evitando ao máximo aglomerações. Mas se você não chegar na pessoa, ela não vai se sentir acolhida por você. Então, é necessário, sim, que você vá até ela. Agora, tomando todas as precauções, é imprescindível. Correto. Precauções que, como você que nos acompanha sabe, são tomadas aqui no estúdio. Entre a entrevistada e o entrevistador, 1,5 metro de distância, todos entram no estúdio com máscara e no estúdio tem álcool em gel, todas as recomendações dos protocolos do governo do estado e também da Organização Mundial de Saúde. Cuidado é necessário. A pandemia não terminou, né? Não. Parece que terminou, mas não terminou não. A gente tem que ter muito cuidado, porque ontem foi divulgado no Jornal Nacional uma queda no número de óbitos de 70%, isso é um motivo para comemoração, mas a gente precisa ficar vigilante, porque isso pode mudar a qualquer momento. Então, temos que ter muito cuidado. E ainda que caia, entre esses óbitos, pode ser de pessoas queridas nossas. Mesmo que diminua muito, mesmo que haja um óbito no Rio Grande do Norte, esse óbito pode ser de um parente nosso ou um parente de quem está nos acompanhando. Infelizmente, a pandemia ela veio para nos mostrar que somos iguais mesmo. Porque se assim fosse, pessoas milionárias aí da Europa, dos Estados Unidos, não teriam morrido. Eu disse infelizmente no sentido das mortes, porque felizmente nos fez relembrar que somos humanos todos e que devemos olhar uns para os outros. E termos, sim, a palavrinha da moda é empatia, mas não só utilizando a palavrinha da moda, não. A gente tendo o olhar para o outro mesmo. E aí, se a gente não tivesse uma sociedade tão desigual, acho que não teríamos tantas mortes. Afeta
diretamente mais os mais pobres mesmo, a pandemia, infelizmente. Com certeza, até pelo acesso ao atendimento. Exato. Eunara, vamos falar de Macaíba. Atualmente, quais são os principais problemas de Macaíba e o que pode ser feito para solucioná-los? Olha, Macaíba tem tanto problema para ser resolvido. Nós temos uma situação crônica de violência grande. Sabemos que as cidades da região metropolitana são rotas de tráfico e tudo isso dominou o nosso município. Então, há projetos muito bons da nossa campanha para o Executivo de combater a violência e até utilizando algumas experiências bem-sucedidas de outros municípios, por que não? Mas temos também um crescimento muito grande, inclusive na pandemia, de violência de gênero e violência contra a mulher. Então, nós fizemos um apanhado e vê que não só em Macaíba, mas em todo o Brasil, a violência contra a mulher ela aumentou no período de pandemia. Claro, eu sou a favor e defendia arduamente o isolamento social por uma questão de preservação de vidas. Porém, pessoas com a tendência agressiva, pessoas que já vivem relacionamentos abusivos estando em casa, sofreram muito mais. E isso foi um alarme também na nossa cidade. Então, a gente precisa olhar muito para a segurança pública, mas também a gente precisa olhar para a segurança do trânsito e a gente precisa também resgatar coisas básicas que ainda não foram resolvidas, como saneamento básico e abastecimento de água. Infelizmente. São os principais problemas. São. Mas também tem outra questão que a gente precisa cuidar das pessoas hoje para que tenham um futuro melhor amanhã, que é a da educação. Então, a gente precisa já pensar na escola em tempo integral. Não só as escolas estaduais, mas as municipais também, e as creches. Correto. Eunara, você começou na primeira resposta sua falando que está com o Emídio, da Temídio. E recentemente, algumas semanas, quase um mês, o nosso comandante-em-chefe, Pinto Júnior, entrevistou Netinho França como pré-candidato a prefeito. Contudo, nós já sabemos que houve uma união. Fala um pouquinho sobre como foi isso. Então, Netinho França vai ser o candidato a vice de Emídio, é isso mesmo? É isso mesmo. Domingo fizemos uma grande celebração da União por Macaíba, dos meninos de Macaíba. Tamo junto, Macaíba, né? São nossas hashtags. Mas a grande questão nós vivemos um município onde um grupo político já governa há 20 anos. E, a despeito de muitos avanços, também tivemos muitos retrocessos. E nós precisamos hoje que Macaíba volte para seus filhos. E que seus filhos tomem as rédeas dos destinos da cidade e olhem, porque assim, pessoas que não moram na cidade, não convivem todos os dias com os problemas da população, eu não entendo como possa olhar mais de perto e ver uma possibilidade de um governo mais voltado para aquele povo, se você não está todos os dias olhando para aquele povo. Então, os meninos são Emídio da zona rural, do distrito de Traíras, que é gigantesco, e Netinho França é do centro, inclusive é meu vizinho no mesmo bairro. Então, assim, são pessoas que nós conhecemos desde que nasceram, e essa união se deu justamente nesse pensamento maior de olhar para a cidade. Netinho despontava como uma promessa, como pré-candidato a prefeito, com grande apoio popular, e, por sua vez, Emídio também com grande apoio popular, os dois muito próximos nas pesquisas. Mas tinha a candidata do grupo, que ainda está no poder, que com grandes chances. Então, o que é que nós pensamos? A gente precisa se unir para um bem maior, que é para Macaíba. Então, a união aconteceu e nós celebramos muito. Foi muito grande esses festejos da união. Macaíba precisa, então a gente precisa, foi um fortalecimento dessa chapa para a união por Macaíba, sim. Perfeito. E em relação à movimentação do grupo de vocês, em relação justamente à faixa que você concorre, que é a Câmara Municipal, como está? As nominatas já estão feitas? Existe a expectativa de ter maioria na Câmara? Como está esse trabalho? Nós estamos num trabalho intenso para eleger vereadoras e vereadores, e também temos em todos os segmentos uma representação. Temos a representação de mulheres muito forte, temos a representação da juventude, até com ex-atletas concorrendo, temos representação também de homens já experientes e mulheres já experientes, gente da área de educação, da área de saúde, da área do direito, gente representante da área esportiva. Então, a gente tem, sim, pretensões de fazer maioria na Câmara também.
Perfeito. Em entrevistas anteriores, nós conversamos sobre direito. E nós falamos também, eu recordo que eu perguntei sobre a questão do direito, da mulher quanto direito. Aqui mesmo no Potiguar Notícias, nós temos duas advogadas colunistas, são Ana Carolina Monte Procópio e Andréa Nogueira. É uma impressão minha, eu percebo que no Rio Grande do Norte, nos últimos 5, 8 anos, talvez até 10 anos, as mulheres começaram a se impor mais em relação à carreira jurídica. Você está percebendo isso? Olha, eu percebo que a carreira jurídica, ela de uma certa forma, ela é fascinante. Mas de tanto as mulheres terem seus direitos violados, eu acho que isso foi uma busca para impor a sua presença de forma positiva na sociedade. E o direito, querendo ou não, nos dá esse poder. Um poder que talvez outras áreas não nos dê. Então, se nós precisamos enfrentar tantas dificuldades enquanto mulheres, e o Rio Grande do Norte ainda é um estado muito conservador para as mulheres, então eu acho que é uma tendência natural que elas busquem um espaço onde possa se expressar de uma forma mais contundente, mais forte. E o direito é o lugar. Nós temos Magna Letícia também, que é uma grande... São as mulheres do direito que me inspiram e outras que virão poderão me inspirar. Eu espero inspirar outras também, que é Magna, Andréa Nogueira, Ana Carolina e tantas outras mulheres, Carla Tatiane e tantas mulheres maravilhosas que nós temos aqui, que estão lutando, sim, para a nossa... Armelle Brenan, não posso esquecer, para nos fazer cada vez mais unidas, crescer enquanto mulheres e inspirar as outras e lutar por esses direitos que ainda são muito violados no Estado. Então, tanto aqui como em Macaíba, como no Rio Grande do Norte de uma forma geral, isso é uma tendência, e é uma boa tendência. Magna Letícia, inclusive, foi candidata à presidência da OAB. Caso tivesse sido eleita, seria a primeira mulher eleita. Já houve uma mulher, mas não foi diretamente eleita. Isso. Seria um marco, não seria? Seria um marco, inclusive eu a apoiei fervorosamente, participei de sua campanha. Seria um marco, mas ela não deve desistir não, deve continuar a luta que um dia chega. A OAB ainda é um espaço muito conservador, não é? Mas a gente já está mudando isso aos pouquinhos. E no panorama nacional, você vê a mesma coisa? Também é a OAB e o mundo jurídico, de maneira geral. Inclusive, no Supremo Tribunal Federal, nós só temos duas ministras. São Carmen Lúcia e Rosa Weber. Você vê que ainda também é conservador em âmbito nacional? Eu ainda vejo isso. Nós temos um presidente hoje da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, que muitos nos orgulha. Que faz um combate jurídico muito forte, que é o que deve ser. A advocacia não é uma profissão para covardes. E ele tem demonstrado essa coragem, mas ainda é um espaço muito forte de homens na OAB Nacional. Você vê pela composição do Supremo, só Rosa Weber e Carmen Lúcia. E não vejo indicativos de novas indicações. Tivemos Ellen Grace, mas já se aposentou há algum tempo, e precisamos de mais mulheres indicadas para equilibrar aquela balança. Por enquanto ela está ainda bem desigual. E pelo jeito, pelos indicativos, como você falou, vai continuar desigual. Não surge nenhum nome de mulher como possibilidade para os próximos 5, 10 anos no Supremo. Tivemos na Procuradoria-Geral Raquel Dodge, mas também já saiu, mas também já foi em outra gestão. Sim. E ainda é uma minoria, a gente precisa mudar isso. Ainda precisamos avançar mais. Se somos 51% da população mundial, se somos 51% da população brasileira e do eleitorado brasileiro, não faz sentido sermos minoria nos espaços de representação. Não faz sentido. Correto. E, como estamos falando, o mundo jurídico é uma forma das mulheres se tornarem juízas, desembargadoras, procuradoras. Exatamente. É isso mesmo. E é um espaço onde a gente pode tomar decisões que não vão afetar só nossas vidas, mas a vida de muita gente. Então, nós estamos preparadas para isso, queremos assumir essa responsabilidade. E por que não lutarmos para ter esse espaço? Não é verdade? É isso que nós queremos. Não queremos nada além do que sejam nossos direitos. Perfeito. Ainda sobre esse tema, feminismo, que é um tema que merece ser discutido. Como contrapor a opinião? Acho até que já fiz essa pergunta em entrevistas anteriores, mas é sempre útil falar. Como se contrapor a opinião de que o feminismo é uma ideia que as mulheres querem ser superiores aos homens, que muitos homens ainda pensam e ainda é muito dito. Qual a definição que você teria do feminismo e como responder a esse argumento? Olha, é uma educação constante. E a gente precisa começar
com projetos que comecem nas escolas, pegando as crianças desde pequenas, para fazer essa educação da base. Porque o feminismo nunca quis que as mulheres se sobrepusessem aos homens, uma questão da dominação como é o machismo. Nós queremos apenas igualdade. O feminismo é que quer essa sobreposição e isso não nos interessa. Não é? Então a gente precisa explicar para as pessoas o que é o feminismo, educar, reeducar se necessário for, desde pequenos os meninos e as meninas, e também termos paciência com os homens que estão em construção e querendo aprender também. Não podemos também... Foi até bom, Cefas, você perguntar, porque tem um grupo mais jovem que, por um lado, nos ajuda muito nas redes sociais, mas, por outro lado, nos atrapalha. Por quê? Não entenderam ainda a mensagem. E esse grupo é muito da mídia, do Instagram, influencers. Usam hoje o discurso feminista como algo bem tóxico. Como dizer, morte aos homens. Porque, eu vou usar aqui uma palavra, peço perdão, esse macho escroto e não sei o quê. Olha, a nossa ideia não é essa, demonizar os homens, não. Nós queremos os homens como parceiros, porque quando um lar é feminista, todo mundo sai ganhando. Inclusive o homem, porque ele pode mostrar sua fragilidade sem ser desmoralizado por essa mulher. Ele não precisa fingir o tempo todo que é um super-herói. Ele pode mostrar que é um homem que tem fraquezas, não há problema nisso. Então, algumas meninas da mídia estão, assim, entendendo o movimento de uma forma errada. E isso tem prejudicado o movimento, porque tem criado uma imagem tóxica do feminismo. E isso a gente precisa combater também. Espera lá, é muito bom que você, jovem, atriz, influência digital da mídia, entre na causa, mas porém você precisa estudar um pouco mais e nós estamos aqui para isso, para fornecer material, fornecer conhecimento, humildemente falando, que ninguém sabe de tudo, né? Perfeito. O tempo do programa, do bloco, já quase terminando, então vamos voltar para Macaíba, para a pré-campanha. Eu não recordo como foi a abstenção em Macaíba na eleição passada, mas queria sua opinião sobre uma pergunta que jornalistas estão se fazendo. Se por causa da pandemia a abstenção vai ser maior do que na eleição passada, o que prejudica os candidatos. Na sua opinião, como vai ser em Macaíba especificamente? A tendência é haver grande abstenção? Há um trabalho para que as pessoas, mesmo com o vírus ainda solto, vão votar? Como está sendo isso lá? Olha, eu tenho conversado com muitas pessoas em suas casas e eu ouço que elas se abstiveram muito nessa eleição de 2018. Porém, o que eu noto é que nessa eleição, especialmente em Macaíba, que um clamor popular muito grande quer essa mudança, muita gente diz, eu não votei na eleição passada, mas eu vou votar agora. Sabe, assim, olha, calma, tenha cuidado com a pandemia, tome todos os cuidados de precaução. Inclusive o TRE já está fornecendo... Sim, o ministro Barroso já publicou um protocolo. E as legendas partidárias também estão tomando todas as precauções. Mas eu escuto muito o clamor popular, eu quero ir votar, inclusive pessoas idosas. Isso é bom. A onda dos meninos de Macaíba está bem forte. Nas eleições norte-americanas, como o voto lá não é obrigatório, a primeira meta dos candidatos é sempre convencer a pessoa a votar. Isso. Depois que, uma vez indo votar, que vote nele, ou nela. Né? Com a pandemia vai ser um pouquinho parecido no Brasil. A gente já está fazendo esse trabalho, sim, mas a gente já tem notado que as pessoas estão querendo ir. Eu acho que a abstenção vai ser menor que na eleição passada. Assim esperamos. Tomara. Estamos chegando à reta final, os últimos minutos, perdão. Deixar o espaço aberto. Nós estamos sendo ouvidos em Macaíba pela rádio. Qual a mensagem que você tem para a população de Macaíba? Macaíba sabe que eu fui aquela menina que passou da infância à adolescência e à idade adulta em constante preparação para esse momento. Então, estudar foi o maior ato de rebeldia e de coragem que eu pude ter. Então, são 18 anos de vida pública. Entre o primeiro emprego como professora de português até agora como advogada, tudo foi dentro de Macaíba, com a ajuda das pessoas de Macaíba,
E hoje eu preciso devolver a Macaíba esse benefício que recebi dos poderes públicos e das pessoas que sempre me acompanharam e me conheceram. Então, eu acredito que hoje a gente tem que olhar para quem se preparou e para quem está disposto a fazer política de forma séria, né? Deixando para lá aqueles velhos esquemas políticos de compra e venda de votos e de favorecimento de alguns. Assim, fazer política de forma séria, com projetos, com metas para toda a população e não só para alguns. Eu estou me dispondo a isso pela primeira vez. Espero que as pessoas entendam a mensagem e apoiem o nosso projeto. E eu agradeço desde já a todos aqueles que já nos apoiam e que poderão vir nos apoiar. Perfeito, muito obrigado, Ionara Nunes, sucesso em suas empreitadas. Um grande abraço para quem nos ouve em Macaíba, bela cidade de Macaíba, e a todos então, muito obrigado, até o próximo programa. Caro empreendedor da capital de todo o estado, o Sebrae está preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Você acabou de ouvir pela 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação: jornalista Pinto Júnior.